Hoje eu vou contar para vocês um segredo que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado quer saber. Eu sou mega curioso na parte de produção, da edição, diagramação, tradução dos nossos livros de RPG. E eu pedi para uma galera, falei assim, cara, quem que vocês indicam de tradutor para me contar como funciona o processo de tradução dos livros de RPG? E algumas pessoas me citaram um único nome, Diogo Arques. Seja bem-vindo, Diogo! Fala aí, cara. Valeu, obrigado aí pelo convite. Boa noite. Pessoal, o Diogo, ele é tradutor de vários jogos, né? Tem o nome dele espalhado por vários jogos aqui do Brasil. E, inclusive, ele está fazendo 2, neste exato momento que a gente está gravando, que são muito especiais. Um deles é um dos meus favoritos, um dos meus cenários favoritos e é uma das temáticas favoritas, que eu só posso dizer uma coisa para vocês: Fallout. E o segundo, que ele tá trazendo também, é um sueco, muito legal. Muitas pessoas conhecem, algumas outras ainda não conhecem, mas quem conhecer vai se apaixonar, que é o Mark Borg, ou Marcos Borges, cada um chama do jeito que quiser. Certo, Diogo? Conta pra gente. Cara, então, tamo aí, né, na pista, já há um tempinho já, desde nem sei quanto comecei, se esqueci já, mas, pô, o ápice é Fallout. Fallout é história, né, cara? Quando surgiu a oportunidade de traduzir Fallout, eu fiquei doido e falei, cara, não tem como, eu preciso traduzir isso. Nem que eu vendo da minha mãe pra isso. E você também é um fãzão de Fallout? Cara, assim, o primeiro que eu joguei foi o 2, em 99, por aí, Toma assim. cuidado pra não revelar a idade. Que a galera que eu tô sem barba, a barba já é toda branca. Eu sou de 2000 e pouco. Gente, como assim 2000, cara? Não, eu nem acredito que existe gente maior de idade que nasceu em 2000, cara. É mentira, isso pra mim é mentira. Pois é, cara. Mas ó, Diogo, hoje eu quero falar com você de tradução, tá? Que é um dos grandes desafios. A gente vê todo mundo falando. E o que acontece? Na hora que a galera vai fazer um financiamento coletivo e tudo mais, ela vai apoiar, ela falou assim, cara, é só traduzir. Joga no como chama? Joga no Google, agora joga na IA, joga não sei o quê. E aí a galera vive aí essa loucura, essa imaginação de que é fácil traduzir. Eu já sei que não é tão fácil, principalmente quem for abrir o livro, por exemplo, de Mark Borg, vai ver coisas diferentes. Então eu queria saber de você um pouquinho, como que é a vida de um tradutor e como que é esse dia a dia? Pra gente começar, porque a gente vai falar de várias coisas, mas eu quero começar, como que é o dia a dia de um tradutor? O que o Diogo faz aí atrás da mesa, atrás do computador? Cara, é muita... Por incrível que pareça, uma coisa que muita gente tem uma certa ilusão é que você precisa ser um grande mestre da língua inglesa. É o contrário. Você precisa ser um grande mestre da língua portuguesa. Assim, não que eu seja um grande mestre, mas assim, se você for botar nivelado, você tem que manjar mais de português do que de inglês. Porque você precisa achar palavras que passem o sentido. Né? A tradução, ela não é necessariamente uma matemática que tipo assim, não, yes é sim. Beleza, quase sempre. Dependendo do contexto, se for irônico. Às vezes o yes não é exatamente assim que a pessoa quis dizer. Então você precisa primeiro entender muito da obra, entender muito da cultura que aquela obra trata, né? E achar truques na língua portuguesa que você possa passar a mensagem. A ideia é passar a mensagem. Às vezes você pode encurtar para passar a mensagem, alongar. Às vezes tem piadas, por exemplo, Simpsons, né? Que um show de comédia e muita coisa da cultura americana. Tem piadas, se você traduzir muito literalmente, você simplesmente não vai entender. Porque é coisa muito local, muito da cultura ali. É muito complicado. E é ler, e é isso. Até pra gente, né, que é bilíngue e tal, a gente começa a ver uns seriados, começa a ver umas coisas, você fala assim, caraca, mas o cara falou uma coisa, mas no português falou outra, né? E às vezes a gente não entende a piada em inglês, mas em português a gente entendeu, né? E vice-versa às vezes também, né? E acontece que dependendo se o cara não fizer uma legenda muito boa, não fizer uma tradução muito boa ali, a gente tem um problema também, né, de interpretação. Sim. A gente tem que saber, quando a gente está traduzindo uma obra, o público-alvo. Por exemplo, o pessoal sempre... Uma coisa que lembra... Revelando a idade de novo, né? A tradução do Chaves.
Aham. Chaves aqui no Brasil veio pra criança, né? E tem aquela clássica episódio de Acapulco. Tiveram algumas traduções que traduziram como Guarujá. Porque, pô, uma criança não sabe o que é Acapulco, onde é Acapulco. O que é Acapulco pra uma criança de 5, 6 anos? Guarujá, beleza, nem todo mundo conhece, mas as crianças de São Paulo sabem o que é Guarujá, o que tá. Então, Mas tem você gente vai que vai pro adaptando. Nordeste do Brasil ou no Sul do Brasil que não vai saber o que é Guarujá, né? Que já perdeu. A piada ficou tipo assim, tão inacessível quanto, né? Se você deixar. Então você precisa entender seu público-alvo. E saber o que você tá adaptando. Aí vem esse processo de localização. O que eu vou traduzir? Então, você pode ter um público muito... uma tradução que eu gosto muito é a do Happiest Apocalypse on Earth, né? Que é um RPG de terror num parque de diversões. Ele usa muito, muito a cultura dos grandes parques temáticos, que a gente não tem aqui, tirando, acho que, Beto Carreiro. Que a galera conhece como a Disney, essas coisas, Isso, né? Mas ninguém sabe da Disney, isso. Six Flags, essas coisas todas que existem lá fora, Exato. que é muito comum. Aqui tem Hopi Exato, Hari inclusive e Beto Carreiro. E inclusive algumas terminologias, que, por exemplo, existe nesses parques temáticos americanos o passe anual. E ele tem um nome que eu não vou lembrar agora, tem um nomezinho, tipo assim, se você traduzir só o nome dele, o que é isso? Pô, sei lá, quantos % do público de RPG vai em parque temático e compra um passe anual. Então são detalhes que você tem que estar atento. Vai somando todas essas informações ali, né? Eu acho que você falou uma coisa que pra mim é totalmente novidade agora, tá? O tradutor, ele faz a ligação entre a cultura local e a cultura da onde vem a tradução, né? Então, por exemplo, no caso do Morkborg, né? Que a gente nem sabe como fala direito, a gente chama de Morkborg porque a gente não sabe falar o que eles falam ali. É isso. Mas dos suecos ali, com as palavras do Brasil, com as palavras deles ali, né? O que eu acho que o seu ainda é do sueco pro inglês pro português, é isso? Exato. Caraca, então a gente já tem uma mudança. E ainda a gente tem ainda que adaptar para o público que vai ser feita essa leitura. Porque se você escrever para um determinado público é uma linguagem, se você escrever para outro público outra linguagem. E a gente, né, eu, por exemplo, sou escritor, né, tenho outras pra questão do blog e tal, eu sempre sei com quem eu tô falando e eu sei escrever para essa galera. Imagine traduzir, puxar isso e falar, cara, isso não vai fazer sentido, ou vai fazer sentido, ou não vai, né? Exato. Tem alguns termos que são muito... Um exemplo bobo aqui. A gente tem expressão em português, né? Que é chutar o balde. Que pra gente é tipo, vou jogar tudo pra cima, vou chutar o balde. Em inglês existe a expressão kick the bucket. Só que significa morrer. Sim. Não tem nada a ver. Então, quando você vê... E aí você não pode. Se você traduzir kick the bucket como chutar o balde, assim, gramaticalmente está corretíssimo. Perfeito. Porém, o sentido. Nessas horas, a inteligência é artificial ia dar super bem, o Google Tradutor ia dar super bem, mas o sentido da coisa ia dar super mal. Exato, o cara ia ler, pô, tipo assim, e o cara chutou o balde. Pô, na verdade você tá falando que ele morreu e você tá. Aí você lê, pô, teve uma festa massa, hein? Não é totalmente diferente. E isso é com muito, muito consumo da cultura, né? Da outra cultura. E tem que ir pegando, né, as nuances de cada um, né? E assim, você acaba não dominando muito, né? Tipo, eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, com aquela cultura mais gangsta. Que não é uma coisa que eu consumo muito, né? Uma vez eu já trabalhei com legendagem, né? Eu legendei uma série que eu comecei, na verdade, que era sobre uma parada muito doida de ninja do gueto. Aí eu falei, bicho, eu peguei pra empresa que me contou, eu falei, desculpa, mas eu não vou, porque eu não entendi o que o cara falava. Muita gíria, um sotaque totalmente diferente. Então, assim, você tem que entender que você não vai, né? Porque você sabe falar inglês. É igual português, gente, é uma coisa que você tem que entender. Tipo, a língua é uma parada viva e uma parada muito, muito doida. Se você chegar em alguma região diferente agora, sei lá, você vai pro sul, você vai ter gírias lá, ou às vezes a velocidade de fala que você não vai entender, você vai ficar... Sim. Você vai falar imagina assim, outro país. O guri que não sei o que lá, o piá, então, o sul já tá te falando uma coisa. Totalmente diferente. Né? Aqui em São Paulo, a galera fala, mano, não sei o que lá.
Aí no Truta, Rio, né? Que é aquela deve- gíria, mas... Exato. Aí no Rio deve ter outro. Cara, no Nordeste puxa outro. Lá no Norte puxa outro. Centro-Oeste outro. Exato. E é louco porque você tem que fazer a congruência de que todo mundo no Brasil inteiro entenda e tenha sentido aquilo que está sendo dito. Exato, assim, o texto é um pouco mais fácil, né? Porque o texto não tem sotaque, o texto não tem... Mas a gente acaba usando uma escrita mais homogeneizada. A gente tenta evitar, a não ser que seja um RPG muito, muito regionalizado. Regionalizado, né? Que pega É, o folclore o do exemplo- local, pega a cultura do local. Né, por exemplo, você vai fazer um RPG de, sei lá, cangaço como temática, você vai usar expressões comuns ali do norte, nordeste e tal, mas agora não teria muito sentido um RPG, sei lá, do Sherlock Holmes, o cara ter um sotaque nordestino. Não tem, então, assim, tipo, não sotaque, né? Sotaque não foi isso, mas o jeito de palavras, expressões, né? expressões idiomáticas, né? Sim. O cara não vai falar, sei lá, tipo... Não sei, não vai usar sotaques, vai usar sotaques mais britânicos, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, que é muito louca, né? Eu aqui de vez em quando eu diagramo algumas coisas da Nocturp também, e aí uma coisa que a gente sempre tem que analisar e pensar é na questão também visual também, né, das coisas. Eu vejo, falo, como que eu encaixo isso? Ou às vezes eu tenho que mudar uma palavra, mudar uma frase, tentar, e aí eu bato com o Vitão, né? E eu falo, Vitão, vou mudar isso aqui pra poder encaixar no layout, tem que encaixar na diagramação, entendeu? E pra quem não sabe, já vou trazer mais um spoiler aí, Mörk Borg tem cento e quantas fontes diferentes? Cara, são mais de 100. São bem mais de 100. São bem mais de 100. Fontes diferentes, ou seja, uma frase, às vezes uma as frase, coisas, muda tudo. Uma frase ele usa, tipo uma frase simples, tipo o cara foi almoçar, ele usou 3, 4 fontes. Sim. Às vezes uma palavra começa com uma fonte, uma letra e termina em outra. É muito doido, muito doido. E como que fica isso pra você que tem que traduzir? Porque, por exemplo, vamos dizer, vou ver na minha cabeça agora, home, né, ou casa ali e tal, e o certo seria a gente colocar residência. E aí? O que acontece nesse momento? Porque a galera fala assim, é só traduzir, cara. E aí, consegue colocar no mesmo layout? Não tem. Então o processo... Eu uso uma ferramenta que são as Cat Tools. Que são ferramentas de tradução que elas facilitam ali, porque elas traduzem normalmente direto do arquivo de diagramação. Né? Os textos são feitos normalmente no InDesign, assim, o livro ele é finalizado no InDesign, né, normalmente, e aí essa ferramenta você permite subir o arquivo e você extrai o texto direto, e quando você traduz, ele já bota as coisas mais ou menos no lugar que deve ficar. Né? Legal. Então, no Mörk Borg eu me ferrei. Porque, como o texto é muito diferenciado, a ferramenta ficou confusa. Então tinha coisa que era pra ser primeiro, tava em último, tinha coisa que tava separado só a primeira letra. Então o que eu fiz? Eu traduzi, eu tive que usar o PDF ali, né, do livro me ajudando, que normalmente eu não uso, porque a ferramenta já me dá o texto cru pra eu traduzir. Eu tive que ficar olhando pra eu me guiar onde eu estava. E aí eu tive que fazer uma pré-diagramação para poder revisar, porque não estava totalmente ilegível. Né? Então eu tive um trabalheiro, assim, Mörk Borg é um livro pequeno. Literalmente um apocalipse, né? Apocalipse, ele tem 90 e poucas páginas, que, pra gente é tranquilo. 90 e poucas páginas é boa moleza, mas me deu uma dor de cabeça que eu precisei traduzir. Fazer uma pré-diagramação, assim, não é minha área, apesar de eu conseguir manjar um pouco, mas não é minha área. Pra mandar pro revisor, pra fazer a segunda revisão, pra aplicar as alterações. Foi uma doideira. Agora ele foi ontem pra diagramação, o Mörk Borg. Boa. Opa, não era pra falar, né? Opa, não, cara, esse é uma coisa legal pra gente ter aí. Não, mas, poxa, é legal falar, porque, cara, eu vou deixar o link, tá? Pra quem quiser o link do Catarse, do Fallout, assim que sair tudo, já vou deixar, vai estar embaixo desse vídeo. Se você tá assistindo ele hoje, se você tá assistindo hoje que a gente tá gravando e publicando, você tá assistindo um ano depois, os links vão estar aqui. Entendeu? Não importa, tá? Mas eu acho que isso é muito legal, né? Porque nesse caso, pegando do Mörk Borg mesmo, porque a tradução não é só a palavra, né?
Uma tradução tá muito além. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quais são, assim, os seus três maiores desafios, 3 maiores desafios que você tem na tradução, que você vivencia isso na tradução, né, todo dia aí contigo nesses projetos? Porque já foram vários projetos, né? E agora estamos nesses. Então você tá neste momento nesses 2, depois viram mais, mas quais foram os seus maiores desafios até agora? Assim, o que te marcou na tua carreira como tradutor? A primeira coisa que me desafiou muito na tradução do RPG, especificamente do RPG, é que o RPG ele tem essa mescla de ser um texto literário, porque tem aquela parte do lore e tal, e um livro de regra. Então, assim, minha política, assim, a tradução, cada tradutor ele vai ter a sua linha, né? Então, assim, a minha eu tento evitar o máximo possível de alterar história, e eu tento o máximo possível deixar as regras mais claras possíveis. Porque é um livro de regra. Assim, eu fico muito, assim, chateado quando eu pego algum texto pra ler e eu não consigo entender a regra. Tipo, pô, mas será que é isso? Porque às vezes o texto fica dúbio, porque a forma que o autor escreveu, às vezes é uma construção frasal que não é muito comum pra gente, às vezes ele bota o verbo antes, depois, nisso eu tomo liberdade de mudar pra que o texto, as regras fiquem bem compreensíveis. Já o texto, a história, eu mantenho. Se é mais lírico, se tem um jeito, eu mantenho. Então, assim, isso é muito difícil, porque o tempo todo você tá mudando, você tem que, tipo, ligar e desligar um botão no cérebro. Tá bem, agora é lírico, agora é mais direto. Mais técnico. Né? Isso isso, mais técnico e mais poético, vamos dizer assim. E outra coisa é manter as suas escolhas, né? Porque assim, a tradução acaba demorando muito, porque se eu ler um texto em inglês, lê o texto em português, aí você vê se tá fazendo sentido, muda algumas coisas, e só que com o tempo você... Qual foi a palavra que eu usei? Eu vou dar um exemplo bobo. Dog, né? Dog é cachorro. Só que aí, por algum motivo, em algum lugar, eu escolhi cão. Aí eu esqueci. E passou, sei lá, 100 páginas, apareceu dog de novo, eu boto cachorro. Essas incongruências... Olha só, é uma bobeira, mas vai dando uma incongruência no texto. Mas não é bobeira, sabe por quê? Porque às vezes a gente vai pegar... Vou dar um exemplo de D&D. Você vai pegar lá o livro do jogador, isso já peguei, porque pra gente fazer nosso material, eu debulho o material de D&D, porque o nosso material é em cima de D&D, né? E aí você pega lá a tradução daqui, né, da editora local, tá? Oficial, os livros que a gente tem, né? Os livros estão aqui, inclusive. Você pega o livro e você fala assim, essa magia fala tal coisa. Você anda um pouquinho, a mesma coisa que deveria ser igual, tá escrito de maneira diferente. E depois tá de maneira diferente, você fala, caraca, mas não era pra ser tudo igual? E eu comecei a ficar bugado. Minha cabeça começou a estourar. Eu falei, mas não é isso, não é assim? Não é assim que faz? Até olhando um pouco de diagramação, também, mas não teria que ser esse o padrão? Por que não tá seguindo o padrão? O que tá acontecendo aqui? E eu sempre falo que eu tô errado, né? Porque eu falo, eu não sei, eu sou o cara que menos manjo da parada, né? Porque se o cara fez e tal, né? Então eu falo, cara, como que tem essa congruência aí, né? Até troquei uma ideia com o Paulo também, né? Do Toca do Coruja ali também. Ele tava falando, cara, como que eles fazem todo o processo ali também, né? De achar as mesmas palavras no texto. Eu acho que esse é um grande desafio. Até quando a gente tá escrevendo mesmo, né? E não precisa ser nem só na tradução. Tá, estamos escrevendo um livro, estamos escrevendo uma coisa, como que a gente mantém esse padrão? Exato. E tem outra questão também que já é muito do humano. Chega um certo tempo, cara, você simplesmente não enxerga mais. Às vezes é um erro crasso e seu olho simplesmente não enxerga, sabe? É tipo assim, esse é um exemplo meio besta que eu uso, mas tipo, nosso nariz tá na frente o tempo todo, só que a gente não enxerga, a gente tem essa capacidade de ignorar as coisas. Sim. E você vai imaginando, repetidamente aquela palavra aparecendo, chega uma hora que, cara, você dá no fluxo e passa uns erros, e aí o pessoal vê, acha, tipo assim, o pessoal lê, né, em casa o seu livro. Aí às vezes tem um erro, tipo, sei lá, uma palavrinha que ficou sem traduzir, ou uma coisa que mudou o gênero sem querer, sei lá, o personagem era masculino e tratou ele como feminino em uma parte. Ali, o tradutor fazendo... mas, cara, imagina, né? São horas e horas sentados e você lendo o tempo todo aquelas mesmas palavras, e é um trabalho muito
muito delicado, ali fino, de... É um trabalho por isso que tem que passar por um monte de revisão, né? Quanto mais revisão, melhor. Por isso que é bom a equipe, né? Acho que é aí que entra a questão da equipe, né? Tipo, tem o cara que traduz, aí beleza, ele vem pro revisor, aí volta pra tradução, aí vai pro revisor, aí vai pro diagramador. Aí o diagramador também às vezes encontra erro que também pode ter passado pelo revisor, né? Exato. Então, por exemplo, aqui eu já participei da construção de um livro, e né, do nosso sócio aqui, do Vitão, né? E o livro foi, ele escreveu, passou pro revisor, voltou, aí beleza, passou pro outro revisor, porque ele contratou 3 revisores para revisar tudo. Cara, Exato. dos 3 passou, cara, quando chegou o livro impresso, falou, olha um erro aqui. Exato, e você fica puto, e você fica puto. Você tem que aprender a deixar passar, né? Porque acontece no original. Ah, e outra coisa, muita gente não... A gente tem... Você falou um desafio, assim, mas na verdade não é desafio, é uma curiosidade, assim, né? Quando eu comecei a traduzir, foi de maneira muito amadora, né? Eu comecei a fazer uns projetos fan-made, né? E aí conheci a Toca do Coruja, do Paulo, a gente comecei lá, e lá que eu comecei a ficar mais cara de pau. Porque eu comecei a pegar uns textos e a gente... Porque assim, quando a gente pega um RPG, né? O RPG já tá na sua segunda, terceira edição, é um RPG que já passou pela mão de todos, e a gente pega um produto muito mais bem acabado. E a gente pensa assim, pô, eu nunca vou escrever um negócio desse. Mas quando você começa a pegar material de autores menores, você começa a ver que o maluco sei lá, é gente como você, comete erros como vocês. Aí eu comecei a pegar esses materiais menores e falei, cara, esse maluco, pô, tipo, fazer igual a ele eu consigo, assim, tipo, tão ruim quanto eu consigo, sacou? E aí eu fui vendo que, tipo, pô, tipo, o D&D tá na 5ª edição. Pô, vai pegar a primeira edição de D&D e ler. É tosco, é cheio de erro. Sim. É óbvio, você comparar com a 5ª, que já tá... Então, assim, a gente tem que se dar uma perdoada, porque, cara, é uma equipe menor, né? E é muita coisa, né? É muita coisa. Mas deixa eu fazer uma pergunta que é legal, assim. O que te motiva nessa área da tradução? O que você mais gosta do seu trabalho? Assim, obviamente, além de ter contato com as editoras e ter contato com uma porrada de livro, o que te abastece nesse processo no dia a dia? Que você tá ali escrevendo, vendo uma palavra, tentando canalizar 5, 10, 15 possibilidades de como essa palavra será expressa e como que ela terá sentido. Como que é? O que você curte de verdade ali? E além da gente trocar ideia no WhatsApp sobre palavras muito doidas. Eu sempre gostei muito de dicionário. Porra, parece um papo furado, mas tipo, eu sou dos anos 80, né, gente? E a gente não tinha internet, né? Não tinha, era dicionário, era Barça, era enciclopédia, não sei o quê. Exatamente. A galera não sabe hoje o que é fazer essa busca. Nada. E aí eu sempre fui, tipo, da minha família eu era o mais novo, e eu sempre fui meio desengonçado, assim, pra jogar, e aí os meus primos não deixavam eu jogar. Eu ficava, sei lá, tipo, debruçado lendo. Eu sempre gostei muito de ficar vendo e caçando a palavra e tal. Então foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ficar debruçado em livro. E pra mim o trabalho de tradução é um trabalho meio que uma espécie de arqueologia ali com palavras, sabe? Você fica ali cavucando aquela palavra e vendo qual é a melhor sonoridade. Eu gosto muito, minha escolha estética é muito pela sonoridade mais similar possível, né? E então eu vou ali, eu não fico satisfeito, aí eu uso várias ferramentas que hoje eu tenho, porque hoje é uma maravilha. Apesar de eu ter um dicionário gigante aqui do meu lado, eu uso muito o dicionário virtual, a própria inteligência artificial ajuda muito nessas perguntas. Você faz uma pergunta para uma inteligência artificial assim, pô, me dá 20 sinônimos de não sei o que, ele vai te dar, né? Então você começa a usar, e você faz cruzamento, eu me sinto muito detetive, assim, quando eu tô traduzindo. Isso me estimula, eu gosto muito desse trabalho criativo. E usa da forma inteligente, né, a inteligência artificial. Claro. Ela não faz o trabalho pra mim. Exato. Ela faz o trabalho... me ajuda a melhorar o meu trabalho. Auxiliar, né? Ele é auxiliar ali, né? Exatamente. Eu falo isso, eu acho que a galera usa muito errado. As galera usam pra criar, pra pensar. Eu falo, gente, não, use pra pensar. Inteligência artificial tem que ser usada pra pensar. Não pra criar. Tem que ser aquela pessoa. Sabe quando você precisa ter um amigo, que você precisa trocar uma ideia e fala assim, pô, precisava de umas ideias agora pra, esse exemplo que você colocou, palavras, ou será que isso aqui que eu fiz tá certo ou não? E pegar essas coisas. E é uma coisa legal de se pensar.
Exato, exato. Assim, o pessoal demoniza muito essas ferramentas por causa do uso errado, Uhum, né? exato. É a galera que quer ganhar fácil, não conhece nada. Agora, quando você tem o conhecimento da coisa, né? Eu tô terminando meu bacharelado em letras, então, assim, eu estudo mesmo da área, eu realmente estudo para tradução. Então, quando eu tô fazendo um trabalho, ela me ajuda a filtrar meu conhecimento, que a gente tá aqui no Vucu Sim. Vucu, é muita informação, ele me permite pegar. Então, eu gosto muito desse trabalho investigativo que a tradução me permite ter, e contato com muito, muito material, cara. Tipo, Sim. sei lá, não sei, eu passo 8 horas do meu dia lendo, saca? Tipo, Sim. é um prazer, bicho. Cara, eu adorei o termo que você usou, que é a arqueologia das palavras. Cara, é muito legal. Eu acho que é exatamente isso. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, então, que eu tô mega curioso. Você já traduziu vários projetos. Não vale o Morkborg e não vale Fallout, tá bom? Mas agora eu Tá. quero saber uma pergunta pessoal. Qual foi o projeto que você mais gostou e mais teve prazer de traduzir até hoje? Ah, cara, eu tenho top 3, assim, porque são motivos diferentes. Eu gosto muito do Aham, Rappers Apocalypse on Earth. aham, Eu adoro, porque eu sou um fã de PBTA, assim, eu amo PBTA. Pra mim, PBTA foi uma das maiores revoluções do RPG, assim, apesar de ser muito controverso, mas me sim. atende de uma maneira. Me fez repensar, inclusive, muitos dos meus padrões de jogo. E o Aham. cenário é fantástico. Você trabalha num parque de diversões amaldiçoado e tem que ajudar a esconder cadáver que o Mickey das trevas consome. Pô, se não isso é maneiro, eu não sei mais o que é maneiro. Ah, eu gosto muito também do Rio Tamar, que saiu recente agora também Que é pela Hugin. lindo. Ele é muito bom, porque Também. assim, como todo velho, né? Eu Aham. tenho um apreço muito grande pelos RPG japoneses, né? Desde a época do Super Nintendo, desde a época do Nintendinho. Sim. Então, pra mim, traduzi-lo foi como materializar toda a minha bagagem de consumo, né? Pô, Dragon Quest, Final Fantasy, a série Mana, tudo ali foi Chrono muito Cross, Chrono gostoso. Trigger. Cara, Isso, e aí tem exatamente. aquela mecânica de combate que parece joguinho de RPG, de RPG Total! do Game Boy, cara. Nossa, é muito legal. Exato, é muito bom. Eu Uhum. gosto muito. E tem um que não saiu ainda, vai sair pela Retropunk, que é o Titan Effect, que é um cenário pra Savage Worlds, né? Uhum. Que lembra um pouco o Metal Gear, né? É um jogo de espionagem, mas você é um espião muito doido, assim, você tem uns poderes psíquicos, né? Aquela coisa bem Metal Gear Solid, Olha assim. que legal. Foi um RPG que eu gostei muito de ter traduzido por causa das referências. O cara que escreveu, é um autor, até acabou virando camarada meu. Uhum. As referências que o cara usa são, tipo, sabe, tudo que eu gosto também. Sabe o livro que eu gostaria de ter escrito? Que Pô, o legal. cara usa sei lá, de Akira, a Bubblegum Crisis, a Metal Gear, sei lá, tudo. É muito, muito Caraca. sensacional. Vou buscar. Esse Muito eu bom. nem ouvi falar, cara. Quero conhecer. Quero Tá conhecer. pra sair, porque a Retropunk agora tá pra lançar o compêndio de superpoderes e ele Uhum. usa, né? Porque são os poderes dos agentes. Então provavelmente depois eles devem lançar. Eu tô meio por fora, né? Que Eu só, legal. só- eu só trabalhei na tradução só. Não, que show de bola, que show de bola. Ó, quero saber de uma coisa, pra gente finalizar aqui. Qual é a dica que você daria pra quem tá começando, quer começar ou tá começando no mundo da tradução? Porque é um mercado que tem aí, tem espaço, né? Mas ao mesmo tempo tem desafios. Qual dica que você daria se fosse assim, pô, você vai ser o meu próximo, né? O próximo Diogo. O que você deixaria Ah, de dica, talvez? cara, escolha uma área, não tenta abraçar o mundo, é a Aham. primeira coisa. E consuma o máximo possível daquela cultura. Uhum. Porque o domínio da língua, ele vai muito além de estudar gramática. Na verdade, o estudo da gramática é o secundário. Sim. Você precisa entender as nuances da cultura que você estuda. Você precisa entender o humor daquela. Você precisa entender quais são as escolhas. Porque, assim, uma das primeiras coisas que você faz quando você quer
estudar qualquer idioma, assim, eu tô falando de estudar, nem tô falando de traduzir, é consumi-la. Consumi-la. Né? Ouvir música, ler livro. Eu tô estudando japonês agora, cara, tô tentando colocar os animes em japonês, não sei o que em japonês. Isso. Tentando então, pegar os como. hiragana, katakana, não sei o que, tudo em japonês, legalzão. Assim. Exato. Então, se você não mergulhar na cultura, se você não... não, mas eu não gosto de ouvir J-pop. Então, você não vai aprender. É simples assim. Porque tem coisas que são... Então, a gente, por exemplo, nós aqui no Brasil, a gente tem essa sorte, vamos botar entre aspas pra caramba, que a gente consome cultura americana desde sempre. Sim. Então, pra gente, a cultura americana é muito, muito mais palatável, né? E agora, essa geração mais nova tá consumindo muito mais a coisa oriental, Coreia e tal. Então, talvez essa galera aí dos dorama tem uma facilidade muito maior de aprender coreano, porque, você tá vendo aquela galera ali o tempo todo, essas coisas. E pra você traduzir bem, você precisa entender o que o autor... Você tem que meio que entrar na mente do autor. É isso, outro trabalho investigativo. Investigar... O que ele tá querendo dizer? Quando ele... Qual é o humor da canção? Será que ele não tá sendo irônico? Será que ele tá sendo o pé da letra? Então você precisa entender. Então, assim, é muito consumo daquilo que você tá fazendo. Assim, eu tento... Meu estudo, assim, minha área de coisa é literatura de terror. É o que eu estudo, é o que eu gosto de fazer. É o que eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, ao longo da minha vida, né, e 40 anos aí nas costas, eu consumi de tudo de cultura pop, né, de, sei lá, de o Tira da Pesada, a Final Fantasy, e isso vai... Quanto mais você consome, quanto mais abrangente a sua formação cultural, mais chance você tem de ter facilidade em traduzir. Muito bom, gostei. Eu vou falar pra você, meu maior aprendizado de toda a nossa conversa aqui foi que o tradutor é o cara que liga não só dois idiomas, mas liga duas culturas, duas formas de pensamento, né? E traz sentido para que aquele público que vai consumir receba a mesma experiência pela qual o autor quis fornecer. Cara, Exato. Isso pra mim, assim, foi tipo... Né? E hoje, trazendo essa reflexão, esse insight maravilhoso, assim, eu super te agradeço, porque foi o momento que eu fiz assim, minha cabeça expandiu 10 vezes, de verdade. Valeu, cara, valeu pelo espaço aí também, pela oportunidade de falar um pouquinho, porque eu sou muito... É uma parada que eu vivo meu dia todo, saca? Então eu gosto muito de falar. Só que às vezes a pessoa fica... Você tá falando de tradução, o cara tá assim, tipo, meu Deus, cala a boca, mano. Porque você vira um chato do rolê, tá ligado? Tipo, não, tradução. Tipo, fazendo piada de idioma. Mas, é massa poder falar isso e justamente desmistificar isso. Porque assim, a gente tá vivendo num momento que a tecnologia tá avançando muito mais do que a gente é capaz de fazer. Sim. Diogo, meu, sensacional nossa conversa. Eu adorei. Gratidão por estar aqui. Obrigado por dedicar seu tempo aqui pra compartilhar um pouquinho. Só eu, você, a gente sabe que isso foi um fragmento de tudo, mas eu acho legal a gente trazer o holofote para essa conversa, trazer a luz para essa conversa, para todo mundo entender. Isso me abre até uma ideia de falar também com o diagramador, com o editor, para entender como funciona todas as etapas. Eu não tinha pensado nisso, porque eu tinha pensado só na tradução, que é uma coisa que me chama muita atenção, mas eu acho que é legal a gente fazer uma série e trazer outras pessoas aqui também, de construindo o seu RPG, né? Boa. Muito bom. E Diogo, saiba que você estará de volta aqui, porque você já foi convocado para falar de Morkborg. Tá. Aí é exclusivo do Morkborg, né? Só dizendo, tá bom? Mas é isso aí. Galerinha, se vocês curtiram, por favor, deixa a sua curtida aqui, seu comentário, faça perguntas, faça pergunta pra mim, faça pergunta pro Diogo, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar receber e compartilha com seus amigos pra galera ver como que funciona o mundo da tradução do RPG. Um grande abraço pra vocês.